Vous savez, des fois, Jésus, ça reste des mots, Às vezes, Jesus são palavras, c'est un personnage é uma personagem, pardon. qu'on entend, Desculpa, isso é muito para piano, merci. parler depuis très longtemps. Que nós ouvimos falar desde há muito tempo. Et s'il y a quelque chose que l'on doit poursuivre dans notre E se há vie, alguma coisa que nós devemos perseguir na nossa vida, c'est de devenir semblable à lui. é virmos o mesmo que Ele é. C'est de nous rapprocher plus de qui il est. Chegarmos mais de quem Ele é. Alors le premier principe pour comprendre l'importance de cela, Então, o primeiro princípio é tu compreenderes a importância disto. c'est de comprendre É de compreender qu'il est impossible que é impossível de ressembler à quelqu'un de seres o mesmo que alguém qu'on ne connaît pas. que tu não conheces. C'est pas quelqu'un dont on connaît le nom, Não é alguém que tu conheces o c'est nome, quelqu'un qu'on ne connaît pas. que é alguém que tu não conheces C'est mesmo. pourquoi É por isso, connaître Jésus, conhecer Jesus c'est le premier pas é o primeiro passo pour lui ressembler. para seres igual a Ele. Connaître le Père, Conhecer o Pai c'est le premier pas é o primeiro passo pour se voir, para se continua. comme un fils. Como para nos vermos Qu'on como arrive à nous filhos, voir comme un fils. como olharmos para Ele e vermos como filhos. Comment est-ce que je peux ressembler à quelqu'un que je ne connais pas? Como é que eu posso ser igual a alguém que eu não conheço? Comment est-ce que je peux être imitateur Como é que eu posso ser imitador de quelqu'un que je n'ai jamais vu agir? de alguém que eu nunca vi fazer? C'est pour ça que je vous disais É tout por à isso que l'heure. eu vos dizia há bocado. Est-ce qu'on croit connaître Jésus? Achas que conheces Jesus? Alors Jésus dit quelque chose Então, Jesus diz algo et Paul, e il en Paulo parle également à plusieurs reprises. também fala algumas vezes sobre Ça isso. nous parle d'imitateurs. Ele fala de imitadores. Alors dans 1 Corinthiens 11:1, 1 Coríntios 11:1, Paul nous dit Paulo diz-nos: soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Et Jésus, lui, il dit E Jesus disse: en vérité, je vous le dis. em verdade, vos digo, Le Fils ne peut rien faire de lui-même. o Filho nada pode fazer por si mesmo. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ele só faz aquilo que vê o Pai fazer. Et tout ce que le Père fait, E tudo o que o Pai faz, le Fils aussi le fait pareillement. e o Filho também o faz. Donc le premier principe reste toujours le même. Então, o primeiro princípio é sempre o mesmo. C'est que je ne peux pas ressembler à quelqu'un que je ne connais pas. Eu não posso parecer com alguém que eu não conheço. Et le second principe que je veux partager donc ce matin, E o segundo princípio que eu quero partilhar com c'est que vocês je ne esta peux pas manhã imiter quelque chose que je n'ai pas vu é faire. que eu não posso imitar algo que eu nunca vi fazer. Nous ferons de grandes choses Nós faremos grandes au coisas nom de Jésus. em nome de Mais Jesus, pour cela, mas para isso, nous devons d'abord voir Jésus accomplir de grandes choses. mas antes disso temos que ver Jesus cumprir grandes coisas. Et il dit, Ele diz: en vérité, je vous le dis, em verdade vos digo, celui qui croit en moi aquele que crê em mim fera aussi les œuvres que je fais, fará também as obras que eu faço et il en fera de plus grandes, e outras maiores fará, parce que je m'en vais au Père. porque eu vou para o Pai. Alors, le premier pas pour accomplir quelque chose d'encore plus grand que ce Então, que Jésus a o fait, primeiro passo para cumprir algo ainda maior do que Jesus fez c'est de le voir agir. é ver Jesus C'est trabalhar, de le agir. voir face à face, Vê-lo face a face, voir qui il est. ver quem Ele é. Et tout au long de l'histoire E ao longo da história, de Jésus, da história de Jesus, un principe clair est établi. há um princípio que foi estabelecido. Jésus, avant de dire allez, Jesus, antes de dizer ir, il a dit d'abord venez. Ele disse antes vir. Avant de dire allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, Antes dele dizer id por todo mundo e pregai a boa nova a toda il criatura, a d'abord dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. ele disse antes: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados e eu Alors, vos aliviarei. bien-aimés, l'Église ne sera pas envoyée par Dieu avant d'avoir été reçue par lui. A igreja, meus amados irmãos, a igreja não será enviada por Deus enquanto não for recebida por Ele. Avant que Dieu n'envoie l'Église vers le monde, Antes de Deus enviar a igreja para o mundo, il a envoyé le Saint-Esprit à l'Église. Ele enviou o Santo Espírito para a igreja. Remarquez, Jésus, il apparaît aux disciples avant de retourner au Père. Olhem bem, Jesus apareceu aos discípulos antes de subir para o Et Pai. il dit, Ele et diz, je vais paraphraser, eu vou il a parafrasear, dit, vous prêcherez l'Évangile, vocês vão pregar o vous guérirez Evangelho, les malades, vocês vão curar os doentes, vous libérez les captifs, vocês vão livrar os cativos, vous bouleverserez le monde, vocês vão virar o mundo ao vous allez contrário, changer l'histoire, vocês vão mudar a história, vous allez accomplir des miracles, vocês vão realizar milagres, vous allez prêcher à Jérusalem, vocês vão pregar em en Jerusalém, Judée, Judeia, en Samarie, Samaria et jusqu'aux extrémités de la e até terre. aos confins da terra. Mais il ajoute, Mas ele acrescenta: mais vous, mas vocês restez dans la ville, ficai na cidade, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la até puissance que do d'en haut. alto sejam revestidos de poder. Alors Jésus enseigne ici un principe fondamental. Jesus está a ensinar um princípio fundamental. Il a dit, vous parlerez en mon nom, Ele diz: vocês vão falar no meu nome, mais avant, mas antes,
recevez une portion de qui je suis. recebam uma porção de quem eu sou. Vous allez prophétiser en mon nom. Vocês vão profetizar em meu nome, Mais avant, mas antes, recevez une portion du cœur du Père. recebam uma parte do coração Et do c'est Pai. pour ça que Jésus, E é por isso que c'est Jesus pas juste un nom. não é somente um nome. Jésus, c'est pas juste quelqu'un, un homme qui est mort sur une croix. Mas Jesus não é somente um homem que Il morreu est- na cruz. Il est tout ça, bien Il sûr. est isto Mais tudo, ça n'est mas- pas juste ça. Mas não é só isto. Jésus enseigne à l'Église le zèle. Jesus ensina à igreja o zelo. Et c'est le zèle d'un père qui dit: E é um zelo de um pai que diz: vous ne pourrez pas détruire les œuvres de l'enfer vocês não podem destruir as obras do inferno sans être d'abord remplis des réalités du ciel. sem antes serem cheios das realidades do Sinon, céu. vous allez vous blesser. Caso contrário, vocês vão se Vous magoar, allez vous frustrer, vocês vous vão se perdre. frustrar Et vous perdre. e vocês vão se perder. Beaucoup se blessent Muitos se magoam parce qu'ils tentent de faire des choses spirituelles porque eles tentam fazer coisas espirituais sans être devenus eux-mêmes des hommes sem antes spirituels. serem homens espirituais. Beaucoup se frustrent avec les rêves de Dieu Muitos se frustram com os sonhos de Deus parce qu'ils veulent vivre les choses de Dieu porque eles querem viver as coisas de Deus sans être nés de Dieu. sem ser nascidos de Ça Deus. paraît étrange que je dise ça ce matin Parece estranho eu dizer isto parce esta que je manhã, parle à des croyants, porque eu estou a falar com parce que crentes, je parle à des chrétiens. porque eu estou a falar com Mais cristãos. c'est parce qu'il y a une vérité ici, une révélation. Mas aqui há uma revelação, há uma verdade. Que si Jésus ne s'est pas révélé à ta vie, Porque se Jesus não se revelou à tua vida, ça reste juste une religion. vai só ficar somente uma religião. Et l'Église doit être revêtue d'autorité. E a igreja tem que estar vestida de Au nom autoridade de Jésus. em nome de Pour Jesus affronter l'enfer. para enfrentar o Pour inferno, affronter les para principautés. enfrentar os Pour affronter principados, les puissances. para enfrentar as Et potestades tout ennemi qui pourrait se dresser e contre todos os nous. inimigos podem se levantar contra nós. Mais pour faire partie de l'Église, Mas para fazer parte da je igreja, dois faire partie du corps. eu tenho que fazer parte do corpo. Et pour faire partie du E para corps, fazer parte do corpo, je dois être sous une alliance eu avec tenho Dieu. que estar numa aliança com Deus. Et pour être sous une E alliance para avec estar numa aliança com Dieu, Deus, je dois avoir été sauvé par eu tenho que ser Jésus. salvo por Jesus. Et il n'y a qu'un seul chemin pour Só há ça. um caminho. Confesser Jésus Confessar a Jesus comme seul, como só, podes continuar. único Como único et suffisant e sauveur. suficiente Salvador. Être plongé dans les eaux du baptême Mergulhar nas águas do et se batismo repentir de ce que nous sommes devenus e de se arrepender daquilo que nós somos. afin que puisse naître en nous Continua. ce que Dieu a toujours voulu que nous Para soyons. que nasça em nós aquilo que Deus sempre quis Donc c'est fazer connosco. mourir à nous Isto é morrer para nós, pour être ce que Dieu veut que l'on soit. para que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós Mais on a sejamos. déjà entendu ça. Mas nós já ouvimos isto. Mais est-ce qu'on a reçu cette Mas révélation? será que nós recebemos esta revelação? John Stott dit John Stott diz qu'une des raisons pour lesquelles notre évangélisation échoue si souvent, uma das razões pelas quais o nosso evangelho falha com frequência c'est parce que nous ne ressemblons pas au Christ que nous proclamons. é porque nós não somos parecidos com o Deus que nós Vous proclamamos. savez, parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé Eu não sei se já aconteceu com vocês. d'avoir dans votre entourage, par exemple au travail, Não sei se já aconteceu com vocês no trabalho, no vosso... dans votre entourage, sim, na nossa vizinhança. Ou aquelas pessoas que estão mais próximas. des personnes qui se Pessoas. disent aussi croyantes et Pessoas. évangéliques. Évangéliques, on prend le cas d'évangéliques. Pessoas que dizem que são crentes e evangélicas. E vamos colocar este exemplo. Mais le témoignage qu'ils donnent Mas Que donne. o testemunho que eles dão fait que les non-croyants faz com que os não crentes ne veulent même pas entendre parler de Dieu. nem querem ouvir mesmo falar de Deus. Et parfois, il est plus facile de parler à Jésus à ceux qui n'en ont jamais entendu E parler, às vezes é mais fácil falar com Jesus daqueles que nunca ouviram falar dele plutôt que de parler de Jésus à des personnes qui ne veulent plus en entendre do que parler. falar de Jesus àqueles que nem querem ouvir Et falar vous do nome savez, de j'ai Jesus. entendu quelqu'un du monde Eu- dire quelque chose de fort. Eu ouvi alguém do mundo a dizer qualquer coisa de forte. Il a dit, Jésus est merveilleux. Ele disse, Jesus é maravilhoso, Mais le problème, c'est son fan club. mas o seu problema é o clube de fãs. Et il a ajouté, Ele acrescentou, c'est un nom, c'est quelqu'un du monde, hein, un non-croyant. Il a dit, j'ai du Attention. mal à voir, atenção, é alguém do mundo. Eu tenho dificuldade em... Continua. j'ai du mal à voir le Jésus que vous Eu prêchez. tenho dificuldade em ver o Jesus que vocês pregam, Parce que j'ai du mal à désirer le Jésus que vous montrez. porque eu tenho dificuldade em desejar o Jesus que Et vocês ça, mostram. c'est une responsabilité pour moi. Isto é uma responsabilidade para mim. Moi qui dis être fille de Dieu. Eu que digo que sou filha de Deus. Moi qui dis être servante de E eu que Dieu. digo que sou serva de Deus. Moi qui dis œuvrer pour le royaume de Dieu.
Moi qui dis œuvrer, servir no reino de Eu Deus. que digo que trabalho para o reino de Deus. Moi qui dis que je suis différente. Eu que digo que sou Qui dis diferente. que Dieu est mon Père. Eu que digo que Deus é meu Pai. C'est une Isto responsabilité. é uma responsabilidade. Comment pouvons-nous ressembler à celui que nous n'avons jamais Como é rencontré? que podemos ser parecidos com alguém que Ça nunca paraît vimos? bizarre. Parece bizarro, Vous estranho. savez, j'ai quasiment 50 ans, quasiment. Eu tenho quase 50 anos. Je fréquente l'église depuis l'âge de 2 ans. Eu frequento a igreja desde os 12 anos. 2 ans. 2 ans. Mes 2 parents anos, étaient desculpem. catholiques, donc Eu- j'ai été baptisée Os à meus l'église pais eram catholique. católicos, eu fui batizada na igreja J'ai católica. commencé à fréquenter l'église, Eu comecei a l'école ir à du igreja, dimanche. a escola dominical. J'ai accepté le Seigneur, j'avais 7 ans. Eu aceitei o Senhor, eu tinha 7 anos. J'ai été baptisée dans les eaux à 13 ans. Eu fui batizada nas águas aos 13 Et vous anos. savez à quel âge j'ai rencontré Jésus? E vocês sabem com que idade é que eu verdadeiramente encontrei Jesus? À 40 ans. Há 40 anos. J'ai pourtant été à l'église. E eu estava na Et igreja, pour ceux qui me connaissent, e para aqueles que me conhecem, j'ai été monitrice de l'école du dimanche. eu era professora da escola J'ai dominical, chanté à la louange. eu cantava no louvor, J'ai joué de l'accordéon. Ça. e eu tocava acordeão, Et pourtant, j'avais pas rencontré Jésus. e mesmo assim eu não tinha encontrado Jesus. Et pourtant, j'étais bénie. E eu era abençoada. Et pourtant, le Seigneur agissait à travers moi. E Deus continuava a trabalhar através de mim. Mais ma véritable rencontre, Mas o meu verdadeiro reencontro, j'avais 40 ans. eu tinha 40 anos. Donc, ça fait pas si longtemps. Então não faz assim tanto tempo. Parce que parfois, parce qu'on vient à l'église, Não, às vezes nós quando vamos à igreja, on pense que ça y est, on a tout fait. pensamos, olha, já fiz tudo. On suit le Seigneur. Mais Seguimos o il n'est Senhor, pas une réalité dans notre mas vie. ele não é uma realidade da nossa Et vida. vous savez, une partie de l'église, Vocês sabem, há uma parte da igreja, quand je dis de l'église, je dis pas à la maison du Père, je dis l'église en quando eu général. digo a igreja, não digo a maison de ferro, eu digo a igreja em En geral. général, une partie de l'église, elle poursuit des caractéristiques et des manifestations secondaires de l'évangile. Uma parte da igreja persegue manifestações e características secundárias do Evangelho. Elle poursuit la prospérité, A prosperidade, la a richesse, riqueza, l'autorité, a autoridade, la percée, a descoberta, mais elle oublie de chercher la base, mas eles esquecem-se de procurar a base, qui est le caractère de Jésus, que é o caráter de Jesus, qui est le fruit de l'esprit. que é o fruto do Espírito. Parce qu'à la fin, Porque no final, ce qui va changer l'histoire, aquilo que vai mudar a história c'est pas ce qu'on a fait pour Dieu, não é aquilo que fizemos por Deus, mais c'est ce que Dieu a fait en nous, mas é aquilo que Deus fez em nós, à travers nous. através de nós. C'est pas la quantité de fruits qu'on a produits, Não é a quantidade de frutos que tu produziste, mais c'est combien de fruits de l'esprit mas é quantos frutos do Espírito nous avons laissé Christ produire en nous. que nós deixamos Cristo produzir em nós. Alors qui est Jésus? Então, quem é Jesus? Alors comme je vous disais, Como eu já vos disse, on m'a présenté tout d'abord un Jésus catholique. foi-me apresentado um Jesus católico. Oui, qui a été, vous le connaissez aussi, il a été dessiné, il a des traits des peintres de la Renaissance. Vocês conhecem aqueles quadros, os traços de pintores Il a renascentistas? les yeux bleus, il est blond. Ele tem os olhos azuis, ele é loiro. Après, on m'a présenté le Jésus évangélique. Depois apresentaram-me um Jesus evangélico. Et il représentait, il ressemblait beaucoup au pasteur qui me le présentait. Ils Vous avez eram- déjà remarqué? Eles eram parecidos com os pastores que me apresentavam. Vocês já repararam nisto? Et à un moment donné, c'est ce que je vous disais, E a uma dada altura, j'ai commencé à avoir mes propres expériences avec Dieu. eu comecei a ter as minhas próprias experiências com Deus. Et là, Dieu E foi aí que Deus m'a présenté me apresentou le Jésus de Dieu. o Jesus de Deus. Et c'était pas le même. E não era o mesmo. Le Jésus de Dieu, O Jesus de Deus, il est dépouillé de toute religiosité, ele é despido de toda a de toute religiosidade, idée préconçue. de toda a ideia preconcebida. Le Jésus de Dieu est différent du Jésus des religions. O Jesus de Deus é diferente do Jesus das religiões. Il est doux, Ele é suave, mais il est sauvage. mas ele é selvagem. Il est un mélange d'amour pour le pécheur, Ele é uma mistura de amor pelo pecado, pour le pecador, pécheur, pardon. mais il est une fureur contre le péché. Mas ele tem uma fúria contra o pecado. Il marchait sur les eaux, Ele andou sobre as il águas, guérissait les malades, e ele curava os doentes, mais il a aussi fait de tout l'enfer un spectacle public triomphant d'eux à la croix. mas ele fez do inferno um espetáculo público triunfante na cruz. Colossiens 2,15 Em Colossenses 2:15, nous dit cela, ayant dépouillé les dominations et les autorités, tendo despojado os principados e potestades, il les a livrés publiquement en spectacle, fez deles um espetáculo público, en triomphant d'elles par la croix. triunfando sobre eles Il pela est cruz. indomptable, E ele é indomável, mais il est irrésistible. mas ele também é irresistível. Quand on a envoyé les soldats pour arrêter Jésus, Quando eles enviaram os soldados para prender, para parar Jesus, ils sont revenus bredouilles. eles vieram de mãos a abanar. Leurs chefs leur ont demandé, E o líder lhes perguntou: pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas ramené? por que é que vocês não o trouxeram? Et les soldats ont répondu, E os soldados responderam: Jean 7,46,
em João 7,46. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nunca ninguém falou como este homem. Écoutez, Jésus, c'était quelque chose de tellement irrésistible Escutem, Jesus era qualquer coisa tão irresistível que même ses ennemis ne pouvaient pas que l'arrêter. até os seus inimigos não o conseguiam parar. Voyez les paraboles de Jésus? Vocês veem as parábolas de Jesus? Elles racontaient, elles utilisaient des images de la culture de E l'époque. eles utilizavam imagens da cultura da época, Mais ce qui faisait toute la mas différence, o que fazia toda a diferença c'est que Jésus, é que Jesus, il était l'incarnation même de ce qu'il enseignait. ele era a própria encarnação daquilo que ele ensinava. Il y en avait beaucoup qui parlaient de filiation. Havia muitos que falavam de filiação Lui, il était le Fils de Dieu. e ele era o Filho de Deus. Il y en avait beaucoup qui parlaient de renouveau. Muitos falavam de renovação Lui, il était l'expression du e renouveau. ele era a expressão de Il y renovação. en avait beaucoup qui parlaient de miracles. Muitos falavam de milagres Lui, il était le miracle. e ele era o milagre. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes, Matthieu 7, Porque 29. ele ensinava como autoridade e não como os escribas dele, em Mateus 7,29. La vie de Jésus prouve A vida de Jesus prova que ce n'est pas seulement parler de Dieu qui compte, que não é só, não conta só falar de mais Jesus, c'est devenir l'expression de Dieu. mas temos que tornar-nos a expressão de Deus. Les religieux parlaient au nom de Jésus. Os religiosos falavam em nome de Jesus Ils administraient le pardon des péchés e eles perdoavam os pecados em troca de dinheiro. contre paiement, c'est ce que j'allais Não, dire. pardon. Ils vendaient des indulgences, pardon. Eles vendiam indulgências, Mais Jésus, lui, non. mas Jesus não fez isso. Lui, au contraire, il se baisse Mas Jesus, pelo contrário, ele se baixava au milieu d'une foule en furie numa multidão furiosa qui voulait lapider une femme qui a été surprise en adultère. que queria apedrejar uma mulher que foi vista em adultério. Et il écrit quelque chose sur le sol, on ne sait pas quoi. E ele escreveu alguma coisa no chão, mas não sabemos o que é que Et foi. il dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre E contre elle. ele disse: aquele que dentre vós não tem pecados, que atira a primeira pedra. Ça, c'est Jésus. Isto é Jesus. Petit à petit, les accusateurs sont partis. Pouco a pouco os acusadores foram embora. Alors Jésus demande à la femme, E então Jesus perguntou a esta mulher: où sont ceux qui t'accusent? onde é que estão aqueles que te acusam? Personne ne t'a condamné? Eles não te condenaram? Elle dit non, Seigneur. Não, Senhor. Alors lui, Jésus lui répond, Então Jesus respondeu-lhe: je ne te condamne pas non plus. eu também não te condeno. Va Vai et ne pêche plus. e não peques mais. C'est pas va et retourne dans ta vie. Ele não disse: vai e volta para a tua vida. Il doit y avoir un changement. Tem que haver uma mudança. Ne pêche plus. Não peques mais. La religion, elle exigeait que l'homme fasse quelque chose pour mériter Dieu. A religião exigia que o homem tinha que fazer algo para merecer Deus. Alors que Jésus a fait quelque chose pour que, même sans le mériter, Mas Jesus fez algo que mesmo sem nós merecêssemos, nous puissions recevoir Dieu. nós pudéssemos receber Deus. Jésus est la justice de Dieu. Jesus é a justiça de Deus. Jésus est la meilleure idée de Dieu. Jesus é a melhor ideia de Deus. Jésus est le Fils unique de Dieu. Jesus é o Filho único de Il est Deus. devenu le premier-né de beaucoup d'autres enfants. Ele tornou-se o primogênio de muitos outros filhos de Deus. Alors qui est Jésus? Então, quem é Jesus? Jésus est bon. Jesus é bom. Tellement bon que quand on l'appelle bon maître, lui, il répond. Ele é tão bom que quando nós chamamos bom mestre, ele responde: Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. porque me chamas bom? Só Deus é bom. Jésus est humble Jesus é humilde. alors qu'il était le Messie. E ele era o Messias, Il est le Messie, pardon, le conseiller merveilleux, mesmo sendo le o Dieu puissant, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, le Père éternel, o Pai le eterno, Prince de paix. o Príncipe da Paz. Il était tellement semblable à ses disciples Ele era tão parecido com os seus discípulos que Judas que Judas a dû le désigner par un baiser teve que identificá-lo com um beijo, parce que les soldats ne pouvaient pas le distinguer. porque os soldados não conseguiam distingui-lo. Jésus était doux, Jesus era doce, suave, mais il était ferme. mas ele era firme. Lorsque Pierre a commencé à s'enfoncer dans les eaux, Quando quand il marchait Pedro, sur l'eau, quando Pedro andava sobre as águas, ele começou a afundar-se. la Bible dit que Jésus immédiatement étendit sa main A Bíblia diz que ele imediatamente estendeu a sua mão pour le sauver. para salvá-lo. Mais juste après, Mas logo de seguida, il l'exhorte ele exorta, et lui dit, homme de peu de foi, ele diz: homem de pouca fé, pourquoi as-tu douté? porque duvidaste. Et le fait que Jésus ait de la compassion pour nos erreurs, E porque Deus tem compaixão pelos nossos erros. ça n'annule pas sa rigueur dans la correction. Ele não anula o rigor que ele tem a corrigir-nos. Souvent, la religion, elle exhorte avant d'embrasser. Muitas vezes a religião exorta antes de abraçar. Jésus, lui, il embrasse avant d'exhorter. Jesus, antes ele abraça e depois exorta. L'humilité. Parlons d'humilité. Estamos a falar aqui de humildade. Beaucoup en parlent aujourd'hui. Muitos falam de Et en humildade. effet, c'est biblique.
E é um fato bíblico. Et l'humilité, ça n'est pas de penser moins de soi, E a humildade não é pensar de eu mesmo, mais c'est penser moins à soi. mas pensar menos em mim mesmo. En fait, Jésus, il ne pensait pas moins de lui, il savait très bien qui il était. Jesus sabia quem ele era, não pensava menos dele próprio, Et pourtant, il a eu l'humilité mas ele teve a humildade de prendre une serviette de pegar numa toalha pour laver les pieds de ses disciples. para lavar os pés dos seus Il discípulos. les enseignait Ele os ensinava, alors même qu'ils échouaient. mesmo quando eles Et falhavam. il les corrigeait avec E amour. ele corrigia-os com amor. Il pouvait aussi être sévère. Ele também podia ser severo. Vous vous souvenez quand il est entré dans le temple Vocês lembram-se quando ele entrou no templo? et qu'il a vu ceux qui avaient transformé la maison de Dieu en marché? E ele viu que transformaram a casa de Deus num mercado. Il a renversé les tables. Ele virou as Il a mesas chassé les marchands e ele avec un fouet. expulsou os mercadores com chicote. Attention, Jésus n'était pas scandalisé parce qu'il y avait une petite boutique à l'église. Atenção, Deus não estava escandalizado porque havia um mercado na igreja. Il était scandalisé Ele estava parce escandalizado que des personnes qui profitaient de la foi des autres, porque eles estavam a aproveitar-se da fé dos outros. ils avaient transformé une quête spirituelle en business. E eles transformaram uma base espiritual, uma busca espiritual num negócio. Il y avait des voyageurs qui venaient de loin E havia viajantes que vinham de et longe ils devaient acheter des animaux pour les sacrifices. e eles tinham que comprar animais para o sacrifício. Et eux, ils avaient vu là l'opportunité de se faire de l'argent. Então eles viram ali a oportunidade de fazer Et c'est dinheiro. pour ça qu'ils avaient transformé ça en commerce. E é por isso que eles transformaram aquilo num negócio, num comércio. Remarquez une chose, Vejam uma coisa. Jésus, on ne Jesus, voit pas dans la parole, não vemos na palavra, il n'est jamais entré dans une maison de prostitution ele nunca entrou numa casa de prostituição, num bordel, pour condamner les prostituées. para condenar as prostitutas. Il n'est jamais entré dans un bar E ele nunca entrou num bar pour crier contre les buveurs. para gritar com aqueles que bebiam. Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas révolté contre ces hommes et ces femmes Porquê é que ele não se revoltou contra esses homens e essas alors qu'il mulheres? s'est révolté contre les sacrificateurs et contre les hommes du temple? Mas ele revoltou-se contra os sacerdotes e os homens do templo. Parce que de ceux qui vivent selon la chair, Porque aqueles que vivem segundo as obras da carne, de cela on attend des œuvres de la chair. nós estamos à espera de obras da carne. Par contre, de ceux qui parlent au nom de Dieu, Mas daqueles que falam em nome de Deus, on attend l'expression de Dieu. nós esperamos a expressão de Deus. La règle, elle est plus élevée. A regra é mais alta. L'attente est différente. A expectativa é diferente. Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? O que é que podemos esperar de alguém que não nasceu de novo? On attend les œuvres de la chair. Nós estamos à espera das obras da carne. Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui parle au nom de Dieu? O que é que podemos esperar de alguém que fala em nome de Deus? On attend la manifestation de ce que Dieu est. Nós esperamos a manifestação daquilo que Deus é. C'est pourquoi Ananias et Saphira ont été frappés, E é por isso que Ananias e Safira foram abatidos foram fulminados. ou fulminados. C'est pas parce qu'ils ont donné peu, Não foi porque eles deram pouco, mais c'est à cause du principe qu'ils ont enfreint. mas é por causa do princípio. Ils ont essayé de garder pour eux Eles guardaram para eles ce qu'ils avaient consacré au Seigneur. aquilo que eles tinham consagrado ao C'est Senhor. pas une question de montant ici, Não estamos a falar de uma questão de quantidade, de c'est une montante. question de principe. É uma questão de princípio. Parce que sous la grâce, Porque na graça, la norme, elle est plus élevée que sous la loi. o padrão é mais elevado quando falamos da Vous lei. le savez, sous la loi, commettre un adultère, c'était péché. Nós sabemos que, segundo a lei, cometer adultério é pecado. Alors que sous la grâce, Mas quando falamos de graça, penser à l'adultère, pensar em c'est adultério déjà être tombé. já é cair. La grâce, ça n'est pas plus facile. A graça não é mais fácil, Elle est plus profonde. ela é mais profunda. La grâce est le niveau le plus élevé de A sainteté. graça é o nível mais elevado de Mais santidade, c'est aussi le niveau le plus élevé de l'alliance. mas também é o nível mais elevado da aliança. La grâce est le niveau le plus élevé de l'attente de Dieu quant à notre position. A graça é o nível mais elevado da expectativa de Deus quanto à nossa Mais posição. c'est aussi le niveau le plus élevé de ce à quoi Dieu nous donne accès. Mas também é o nível mais elevado daquilo que Deus nos dá acesso. Regardez, sous l'ancienne alliance, Vamos ver a antiga aliança. seuls les prêtres pouvaient entrer dans la présence de Dieu. Somente os sacerdotes podiam se apresentar, estar na presença de Ils Deus. devaient être purifiés, Eles tinham que estar ils purificados, devaient être consacrés. consagrados. Ils ne pouvaient même pas toucher un mort sans devenir impurs. E eles não podiam tocar no morto sem ficar impuros. Alors que sous la nouvelle alliance, Mas na nova aliança, la présence de Dieu habite en nous.
a presença de Deus habita em nós. Nous touchons tout ce qui est mort, Nós podemos tocar em tudo que está morto et tout ce qui est mort e tudo que é morto devient ce que nous sommes. torna-se aquilo que nós somos. C'est-à-dire, il revit. Isto quer dizer, eles voltam à Nous vida. avons la vie de Christ en nous. Nós temos a vida de Nous Cristo em portons en nós. nous la puissance Nós- de la résurrection. Nós carregamos o poder de Deus na nossa vida, o Le poder da ressurreição. Saint-Esprit n'est plus réservé à quelques élus, O Espírito Santo não está só reservado aos mais escolhidos, il repose sur l'Église. mas ele repousa sobre a C'est igreja. pourquoi c'est vital de savoir qui est Jésus. É por isso que é muito importante, é fundamental saber quem é Jesus. Parce que si on ne sait pas qui est Jésus, Porque se não sabemos quem é Jesus, cela va à l'encontre du fait que nous sommes l'Église. isto vai contra tudo o que nós devemos ser igreja. Comment être Église sans connaître celui qui est la fondation de l'Église? Como é que podemos ser igreja se nós não conhecemos aquele que é o fundador da igreja? Vous savez, le mot chrétien Vocês sabem, a palavra cristão signifie petit Christ. significa pequenos cristos. Donc nous sommes le Jésus qui est resté sur la terre après son ascension. Então nós somos Jesus que ficou na terra depois da sua ascensão. Est-ce qu'on est conscient de notre responsabilité? Vocês estão conscientes da nossa On est responsabilidade? le Jésus que le monde voit. Nós somos o Jesus que o mundo vê. On est l'exemple que le monde voit. Nós somos o exemplo que o mundo vê. Jésus est monté au ciel et il a dit, Jesus, quando subiu, quando ascendeu aos céus, ele disse: si je ne m'en vais pas, se eu não me for embora, le consolateur ne viendra pas à vous. o Consolador não virá a vós. Mais si je m'en vais, Mas se eu for embora, je vous l'enverrai. eu vos enviarei. En d'autres termes, tant que Eu Jésus enviarei. était là, physiquement, sur la terre, Por outras palavras, enquanto Deus estivesse na terra, Jesus estivesse na terra, desculpe, pour recevoir un miracle, il fallait aller jusqu'à lui. para receber um milagre tínhamos que caminhar até Ele. Mais après son ascension, Mas depois da sua ascensão, son esprit habite dans ses disciples. o seu espírito habitava nos seus discípulos. Ainsi, où qu'un fils de Dieu soit, Pardon. onde estiver um filho de Deus, Onde estiver o Filho de Deus, Jésus peut agir à travers lui. Jesus pode agir através dele. Imaginez si Jésus était encore là aujourd'hui physiquement. Imaginem que se Jesus estivesse aqui fisicamente Pour être guéri, para ser curado, on devrait voyager des kilomètres pour aller le voir. nós tínhamos que viajar quilómetros para o ver. On devrait percer des foules, Nós tínhamos que romper pela multidão. Peut-être qu'il aurait fallu ouvrir un toit pour descendre, pour être devant lui. Provavelmente teríamos que haver um buraco no telhado para o ver. Mais par son esprit, il s'est multiplié en chacun Mas de nous. pelo seu espírito ele multiplicou-se em cada um de Et nós. vous savez, les hommes ont essayé d'éteindre la lumière du monde à la croix, Mas vocês sabem, os homens tentaram apagar a luz do mundo na cruz, sans savoir qu'en réalité, sem saber que na realidade cette lumière esta luz allait maintenant briller ela ia dans brilhar chacun de ceux qui croient em en cada daqueles Jésus. que quisessem em Jesus. Et ce que Jésus a fait en 3 ans et demi, Aquilo que Jesus fez em 3 nous, anos on e est meio, appelés à le faire pendant toute l'histoire nós, de l'Église nós fomos jusqu'à ce qu'il chamados para revienne. fazer ao longo de toda a história até agora. Alors, qui est Jésus? Então, quem é Jesus? Il est bon. Ele é bom. Notre manque de caractère à nous A nossa falta de caráter n'affecte pas son caractère. não afeta o seu caráter. Notre inconstance A nossa inconstância ne change pas sa constance. não muda a sua constância. Nos sauts d'humeur A nossa falta de humor ne change pas son humeur. não muda o seu humor. Il est parfait, Ele é perfeito. il est sans défaut, Ele não tem falhas. il est inébranlable. Ele é inabalável. Il est l'expression exacte de Dieu. Ele é a expressão exata de Le Deus. Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. O Filho é o reflexo da glória e a marca da sua pessoa. Les miracles ne sont pas seulement ce que Jésus fait. Os milagres não foi somente aquilo que Jesus fez. Les miracles font partie de qui il est. Os milagres fazem parte de quem Ele Il é. est le Christ. Ele é o Cristo. Il est loin. Ele é ungido. Il est celui qui a été crucifié Ele foi aquele que foi et crucificado ressuscité. e ressuscitou. Il n'est pas seulement revêtu de gloire. E Ele não é somente revestido de glória. Il s'est dépouillé de sa Ele gloire se despiu da sua pour glória être fait péché pour para nous. se tornar pecado por nós. Celui qui n'a point connu le péché, Aquele que não conheceu o pecado, il l'a fait devenir péché pour Ele fez nous, pecado por nós, afin que nous devenions en lui justice de para que Dieu. nele nos tornássemos justiça de Il a Deus. reçu une culpabilité qui n'était pas la Ele sienne. recebeu uma culpa que não era a dele. Il a reçu une condamnation qui n'était pas la Ele recebeu sienne. uma condenação que não era a Il dele. a reçu une maladie qui n'était pas la E ele sienne. recebeu uma doença que não era a dele. Pour que nous recevions une justice, Para que nós pudéssemos receber justiça, une bénédiction, uma bênção, une filiation uma qui filiação n'était pas les que nôtres. não era a nossa. Jésus est une source de miracles. Jesus é uma fonte de Il est une milagres. source de vie. Ela é uma fonte de vida. Chaque ville qu'il traversait,
Cada cidade que ele atravessava, que ele était passava, transformée après son era passage. transformada depois da sua passagem. Voilà pourquoi c'est impossible de dire É por isso que é impossível dizer qu'on a rencontré Jésus que nós encontramos Jesus si on n'a pas été transformé. se não fomos transformados. Je connais des gens, et je suis sûre que vous aussi, Eu conheço pessoas, e eu acredito que vocês também, qui sont dans une église que estão numa igreja depuis des années há muitos anos et qui ne changent pas. e que não mudam. Je connais des pasteurs, Eu conheço je pastores, connais des leaders eu conheço líderes qui sont dans des que églises estão nas igrejas depuis des années faz anos e anos et qui ne changent e pas. que não mudam. Mais parce que ça n'est pas l'église qui change. Porque não é a igreja que muda. L'église, c'est un rassemblement de personnes A igreja é só um ajuntamento de pessoas qui sont que transformées. são transformadas. L'église est le corps de Christ. A igreja é o corpo de Mais si Cristo. chacun de nous est séparé, Mas se cada um está separado, on n'a pas la même autorité que lorsqu'on est ensemble. não temos a mesma autoridade quando estamos todos juntos. Parce que je ne suis pas l'espérance de la Porque gloire. eu não sou a esperança da Tu glória, n'es pas l'espérance de la tu gloire. não és a esperança Mais da glória, nous sommes mas l'espérance de nós la somos a gloire. esperança da glória. Alors qu'est-ce qui Amém? produit le changement? Então o que é que produz a C'est mudança? mourir au monde É morrer para o et mundo naître pour le e Christ. nascer para o Cristo. C'est être relié à la vraie vigne. É estar ligada à videira verdadeira. La Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sem Ele nós não podemos fazer nada a Mais fazer. avec lui, nous pouvons tout faire. Mas com Ele podemos todas as Je coisas. puis tout par celui qui me fortifie. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Si nous demeurons en lui Se nós permanecermos et nele que ses paroles demeurent en nous, e as suas palavras permanecem em nous nós, demanderons ce que nous voudrons nós pedimos a que quisermos et cela nous sera accordé. ser-nos-á dado. Jésus est exactement comme Dieu. Jesus é exatamente como Deus. Le Fils est le reflet de sa gloire O Filho é o reflexo da et sua glória l'empreinte de sa personne. Hébreux 1:3. e a identidade da pessoa. Quand nous regardons Jésus, Quando olhamos para nous Jesus, voyons exactement qui Dieu est. nós vemos exatamente quem Deus é. Et la Bible dit que nous sommes l'expression de ce que Jésus est. E a Bíblia diz que nós somos a expressão daquilo que Jesus Alors é. quand les gens nous regardent, Então, desculpa, preciso de água. ah tá aqui, Eu só tenho uma garrafa. c'est pas grave, eu não preciso. Então, podias repetir, por favor? Alors quand les gens nous regardent, Então, quando as pessoas olham para nós, merci, pastor, ils doivent voir as pessoas devem ver une part de Dieu en uma nous, parte de Deus em nós, parce que nous sommes l'expression porque nós somos a expressão de celui qui représente le Créateur. daquilo que representa o Criador. C'est pourquoi la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. É por, Romains 8, é por isso La création, que a criação espera atentivamente la révélation, a revelação des do fils Filho de de Dieu. Deus. Nous révélons le Christ. Nós revelamos o Cristo. Le Christ révèle le Père. O Cristo revela o Et Pai. le Père est tout. E o Pai é tudo. Il est tout en chacun. Ele é tudo em cada um de nós. Je vais voir 4-5 noms qui révèlent des Eu caractéristiques vou ver mais ou menos 4, 5 nomes que revelam as et des características de Deus. facettes du caractère de E Dieu. algumas facetas do caráter de Parce Deus. que nous révélons le Christ. Porque nós revelamos Le o Cristo. Christ révèle le Père. O Cristo revela Et le Père est en nous. o Filho revela o Pai e o Pai oh lá lá, O Pai e o Pai nós. e o Pai revela-se em nós. Não, o Filho revela-se em nós. Nós revelamos o Filho. Pardon, o je suis Filho pas revela o Nathalie, Pai. E o Pai está em nós. Merci Nathalie. Yahvé. Voilà. Yahvé. Yahweh, Je suis celui qui suis. eu sou aquele que é. Quand on a demandé à Jésus qui il était, il a répondu. Quando nós perguntamos quem ele era, Jesus respondeu: Avant qu'Abraham fût, antes que Abraão existisse, je suis. eu sou. En d'autres mots, Por outras palavras, il dit, ele diz: tu es malade. estás doente? Enchanté, je suis ta guérison. Eu sou a tua cura. Tu es perdu. Estás perdido? Enchanté, je suis ton chemin. Eu sou o teu caminho. Tu es captif. Tu estás cativo? Je suis ta liberté. Eu sou a tua liberdade. Amém? Tu es orphelin. Tu estás órfão? Je suis le Fils et je veux te présenter à notre Eu Père. sou o filho e vou-te apresentar ao Tu nosso es Pai. fatigué? Tu estás cansado? Je suis ton Eu sou renouveau. o teu renovação. Il est. Ele Il é. n'existe pas. Ele não Il existe. est. Ele Parce que é. pour exister, il faut que quelqu'un l'ait créé. Porque para Et lui, il existir há alguém que existe. Depuis toujours. desde sempre, Pour toujours. para sempre. Je suis qui je suis, ça évoque la caractéristique Eu sou- de Dieu. Eu sou quem sou, invoca a característica de Deus. Un Dieu qui n'a pas été inséré dans l'histoire. Deus que não foi inserido na história. On a inséré des idéologies. Nós inserimos ideologias. On a inséré des philosophies. Nós inserimos filosofias. Mais personne n'a Mas- engendré Dieu. Mas ninguém inseriu Deus. Il est. Ele é. Il a donné naissance à l'histoire. E Ele deu a essência à Il a história. créé l'éternité. E Ele criou a eternidade. L'éternité est une idée de Dieu. A eternidade é uma ideia de Deus. Vous savez, Vocês sabem? j'avais pas prévu, Ok. mais je vais en parler.
Eu não tinha previsto isto, mas eu vou falar. Parfois, on vit notre vie Às vezes nós vivemos a nossa vida et on oublie e esquecemos qu'on est en train de préparer notre éternité. que nós estamos a preparar a nossa eternidade. On est éternel. Nós somos eternos. Dès lors qu'on est né, Desde que nós nascemos, on va vivre éternellement. nós vamos viver On va eternamente. changer de royaume, Nós vamos mudar de reino, mais tu vas finir mas tu vais acabar au paradis ou ao paraíso, ao céu, ou en enfer. ou ao inferno. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, Por isso, aquilo que nós vemos hoje, on va arriver à la bifurcation à un moment donné ele vai chegar a uma bifurcação num et on dado va momento partir au ciel ou en enfer. e ou vamos para o inferno ou Et para o c'est céu. maintenant. E é agora. C'est pas quand on aura 50 ans. Não é quando tu tiveres 50 anos. C'est pas quand tu auras 18 ans. Não é quando tiveres 18 anos. C'est maintenant. É agora. Ta vie peut s'arrêter à tout A tua moment. vida pode parar em todo momento. L'éternité a commencé A eternidade pour toi começou para ti lorsque tu es né. quando tu nasceste. Tu vas juste changer d'endroit à un moment donné. Só vais somente mudar de lugar num dado momento. À toi de préparer É a ti de le preparar lieu où tu vas vivre o lugar onde tu vais viver avec Christ com Cristo ou avec Satan. ou com o diabo. Je veux faire de peur à personne, mais Eu não quero, c'est juste que l'on soit conscient. colocar medo a ninguém, mas temos que ser conscientes. L'homme a été placé dans le jardin O homem foi colocado no jardim et alors qu'il n'avait rien fait, il n'avait rien créé, e ele não criou nada. Dieu l'invite à nommer Deus, ce qu'il a créé. Deus convida a dar um nome àquilo que ele criou, Ce que Dieu a créé, daquilo que Deus criou. il dit à l'homme, Ele diz ao homem: tiens, à toi, donne Olha, des noms. toma isto, Nomme. dá um nome. Et c'est ce que Dieu nous enseigne. E é isso que Deus nos Il ensina. nous dit, c'est à ça que je t'ai appelé. Ele diz: foi por isto que eu te chamei. Vous ouvrirez la bouche Vocês vão abrir a boca et vous libérerez des destins. e vocês vão liberar destinos. Toute la création sera appelée Toda a criação será à chamada partir de ce que tu auras a partir appelé. daquilo que tu foste chamado. Depuis le début, Desde o início, Dieu nous enseigne que nous sommes en lui, nos ensina que nós estamos nele, que nous avons une voix prophétique que nós temos uma voz profética et l'autorité e autoridade pour libérer des destinées para libertar-se destinos et accomplir des miracles. e fazer milagres. Est-ce que vous avez compris? Vocês On a compreenderam? l'autorité. Nós temos On autoridade. n'a rien fait, Nós não fizemos mais nada, Dieu a dit, moi j'ai tout fait. mas Deus diz: tu fez tudo. À toi d'agir maintenant. Agora é ti Il de nous a trabalhar agora. donné cette E autorité. Ele deu-nos esta autoridade. Dieu est aussi Rapha, Deus é também Rafa, le Dieu qui guérit. o Deus que cura. Et je veux à nouveau parler de la guérison. E eu quero falar Je veux novamente à nouveau parler de la da maladie. cura. Eu quero falar novamente da doença. Parce qu'il existe une théorie Porque déformée existe uma teoria que está deformada à l'Église na igreja qui croit que Dieu nous envoie des maladies que diz que Deus nos envia uma doença pour travailler notre caractère. para trabalhar o nosso caráter. Quand on ne connaît pas Dieu Quando nós não conhecemos Deus et quand on ne sait pas comment Dieu agit, e quando nós não sabemos como é que Deus on trabalha, peut facilement lui attribuer des œuvres nós podemos facilmente atribuir obras qui ne viennent pas de lui. que não vêm dele. C'est pour ça que lorsque Jésus réprimande la tempête, É vous por vous isso que souvenez, quando Jesus repreende a tempestade, il donne un signe clair que cette tempête n'a pas été envoyée ele dá par um Dieu. sinal claro que esta tempestade não foi Elle enviada n'a pas por été Deus. envoyée par son Père Ela não foi enviada pelo seu parce pai, que le Fils porque o filho, ne réprimanderait jamais une œuvre faite par le Père. porque o filho não pode repreender uma obra que foi feita Alors, pelo pai. quand on connaît le caractère de Dieu, Então, quando nós conhecemos o caráter de Deus, on sait ce qui vient de lui nós sabemos o que é que vem et dele on sait ce qui ne vient pas de e o lui. que não vem dele. On sait ce que l'on doit réprimander Nós sabemos o que é que devemos et on repreender sait ce que l'on doit e embrasser. aquilo que devemos abraçar. Quand on ne connaît pas le caractère de Dieu, Quando nós não conhecemos o caráter de Deus, il nous arrive souvent d'accepter les œuvres de l'enfer vem algumas vezes nós aceitarmos as obras do inferno comme si elles étaient un traitement de Dieu. como se fossem tratadas por Deus, como Par se fossem obras de exemple, Deus. par exemple. Por exemplo, Non, ce cancer, c'est Dieu qui l'a envoyé. não, este cancro foi Deus que C'est pour enviou. travailler mon humilité. É para trabalhar a minha Je humildade. suis devenue tellement humble après Ai, ce eu cancer. depois deste cancro tornei-me tão Não, não, não. humilde. Ce Não, Dieu não, qu'on não. t'a présenté, c'est pas le vrai Dieu. Aquele Deus que te apresentaram não é o Moi, je verdadeiro ne vois Deus. nulle part dans la Bible Eu não vejo em lado nenhum na Bíblia que Jésus a placé une maladie sur que quelqu'un Jesus colocou uma doença em alguém pour ensuite la retirer. para de seguida a retirar. C'est aussi absurde Também é absurdo que d'imaginer de imaginar que les pompiers que os bombeiros vont mettre le feu chez vous vão incendiar a vossa et casa puis qu'ils vont venir éteindre ce e feu depois vêm apagar o fogo. pour vous dire
para vos dizer: je t'ai sauvé à un moment crucial. eu salvei-te neste momento importante, C'était crucial. pour forger ton caractère. Foi para trabalhar o teu caráter. C'est la même chose, c'est absurde. É a mesma coisa, é absurdo. Dieu n'agit pas ainsi. Deus não trabalha assim. Dieu n'est pas celui qui place les maladies. Deus não é aquele que coloca Il est doenças. celui qui les retire. Ele é aquele que retira as Dans doenças, toute cura. l'histoire biblique, Em toda a história on voit bíblica, des malades qui ont été guéris par Jésus. nós vemos doentes que foram curados por Mais on ne Jesus, voit jamais quelqu'un mas não vemos ninguém en bonne santé em boa saúde qui ait été rendu pas malade par que Jésus. se tornou doente nas mãos de Deus. Deus On o ne tornou voit doente. pas, on voit pas écrit Não vemos escrito, Jésus posa les mains sur quelqu'un et Jésus celui-ci coloca- attrapa la lèpre. ok, Jesus coloca a mão em alguém e ele vai ficar com lepra. Non, Não, ça n'existe pas. não existe isto. Dans l'ancienne alliance, Na antiga il y a aliança, des hommes qui sont devenus lépreux, há homens que vieram, se tornaram leprosos, mais par un jugement de Dieu. mas porque havia um julgamento de Deus. Mais dans la nouvelle alliance, Mas na nova nous aliança, voyons la lèpre être chassée. nós vemos a lepra Par la ser grâce de Dieu. destruída, para ser expulsa pela graça de La Deus. nouvelle alliance, elle révèle un Dieu A nova aliança revela Deus qui guérit que cura et qui restaure. e que restaura. Donc, Amém. Por isso, Dieu Deus n'envoie pas não envia de maladie doenças à ta vie na tua vida pour travailler ton para caractère. trabalhar o teu caráter. Ça n'est pas Dieu. Isto não é Deus. Ça peut être une porte qu'on a ouverte. Pode ser uma porta que nós Ça peut abrimos, être quelque chose qu'on a fait. On n'a pas pris soin de nous. pode ser alguma coisa que fizemos e não tomamos conta Mais nós ce n'est pas próprios, da Dieu nossa qui va saúde. venir mettre une maladie. Mas não é Deus que vai colocar uma doença na tua vida. El Shaddai, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Deus Todo-Poderoso. Ésaïe 9:10, Em Isaías 9, l'annonce du Messie, elle est faite ainsi. o Messias faz um anúncio da seguinte forma: Car un enfant nous est né, porque um menino nos nasceu, un fils nous est donné, filho se nos deu, et la souveraineté reposera sur son e o épaule. reino estará sobre os seus ombros. On l'appellera admirable, E será chamado maravilhoso, conseiller, conselheiro, Dieu puissant, Deus forte, Père éternel, Pai eterno, Prince de la paix. príncipe da paz. Dans certaines versions, comme la version King James, Em algumas versões, como a versão do King James, Jésus est appelé également Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Jesus é chamado Deus Todo-Poderoso. Qu'est-ce El que ça Shaddai. veut dire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant? O que é que quer dizer o Deus Todo-Poderoso? Un Dieu fort, Um Deus que tem força, c'est un Dieu qui possède de la force. é um Deus que tem força. Mais le Dieu Tout-Puissant, Mas um Deus Todo-Poderoso, il peut tout accomplir. Ele pode tudo realizar. Tout pouvoir habite en lui. Todo o poder habita Tout nele. pouvoir émane de lui. Todo o poder emana dele. Et la Bible nous enseigne que si nous croyons, E a Bíblia nos diz, se nós acreditarmos, toutes choses sont possibles. tudo é possível. Tout est Amém? possible à celui qui croit. Todas as coisas são possíveis àquele que C'est acredita. Paul qui dit, je puis tout par celui qui me Segundo fortifie. Paulo diz, posso tudo naquele que me fortalece. Et Paul, il parle pas seulement de réaliser des exploits. E Paulo não fala só de realizar prodígios. Il parle aussi de traverser des E situations. ele também fala em ultrapassar Il situações. dit, je peux beaucoup, je Tenho peux muito, avoir beaucoup, posso ter muito, mais je peux avoir peu. mas também posso ter pouco. Je peux être dans l'abondance, Posso estar na mais je abundância peux être dans le besoin. e posso estar na necessidade. Je peux être dans la prospérité, Posso estar na prosperidade, mais je peux être dans la privation. mas posso estar privada dessa C'est ça, prosperidade. je peux tout. É Je peux isto, tout eu posso traverser. tudo. Quand Dieu parle, Quando Deus fala, tout est bouleversé. tudo vira ao contrário. Il ouvre sa bouche Ele abre a sua boca et les royaumes tremblent. e os reinos tremem. Quand il parle, Quando ele fala, la terre est ébranlée. a terra é abalada. Chaque parole de Dieu Cada palavra de Deus porte la puissance du surnaturel. carrega o poder do sobrenatural. Il ne parle pas à la légère. E ele não fala de ânimo leve. Et ce qu'il promet, E aquilo que ele promete, et ce qu'il promet, il accomplit. Amen. C'est ça, E ele ce qu'il cumpre, é promet, isso. il accomplit. aquilo que ele promete, ele cumpre. Si tu as une promesse de Dieu, Se tu tens uma promessa de Deus, tu as une garantie. tu tens uma garantia. Vous savez, Amen. nous portons une marque Nós carregamos uma marca dans nos vêtements. nas nossas roupas, Vous desculpa. avez remarqué, il y a écrit Made in Made in France, France, Chine, China, Australie. Austrália. Ouais, ça existe, Made in. China. Et nous aussi, on a un Made in. E nós também temos On a un Made in, Made in Heaven. Made in Heaven. Fait au ciel. Fé ao cielo. Quelqu'un a cette marque comme moi? Alguém tem esta marca como eu? Fabriquée au ciel. Fabricado no On céu.
On a été créés à l'image de Dieu. Nós fomos criados à Et imagem de les Deus. promesses que l'on porte, elles viennent de lui. E as promessas que nós carregamos vêm dele. Oui, les parents peuvent prononcer des paroles prophétiques sur les enfants. Os pais podem pronunciar palavras proféticas sobre os Mais seus Dieu, filhos. lui, libère des promesses. Mas ele liberta Et promessas. ces Deus liberta promesses promessas. sont des garanties. E essas promessas são garantia. Mais certaines promesses sont conditionnelles. Mas atenção, algumas promessas têm uma condicional. Elles dépendent de notre positionnement spirituel. Eles dependem da nossa posição espiritual. Si Dieu promet que tu seras un homme de réveil, Se Deus promete que serás um homem de avivamento, tu dois vivre dans la sainteté tu et dans tens la parole. que viver na santidade e na palavra. Si Dieu te promet la prospérité, Se Deus te promete prosperidade, mais si tu retiens la semence que tu as reçue, mas se tu guardas a semente que tu recebeste, Dieu ne va pas violer un principe juste pour pouvoir te bénir. Deus não vai violar um princípio só para te abençoar. Quel est ce principe? E qual é que é esse princípio? C'est lui qui donne la semence au semeur. É Ele que dá a semente ao semeador. Donc si tu veux recevoir une semence, Então, se tu queres receber uma semente, sème. semeia. Si Dieu promet la bénédiction pour ta maison, Se Deus promet la Se bénédiction, Deus promete a bênção para a tua casa, ta maison doit être fondée sur le roc. a tua casa tem que estar fundada na rocha. Sinon, elle ne tiendra pas. Senão ela não vai aguentar. Psaume 127.1. Salmos 127:1. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, Se o Senhor não edificar a casa, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. em vão trabalham os que a constroem. Si nous obéissons, Se nós obedecermos, alors ce que Dieu a promis s'accomplira. então aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Et Jean 15, E em João 15, ça résume ce principe. vai resumir este princípio. Si vous demeurez en moi Se permaneceres em mim et que mes paroles demeurent en vous, e as minhas palavras permanecerem em vós, demandez ce que vous voudrez pedi o que quiseres et cela vous sera accordé. e ser-vos-á dado. Dieu a mis en place une sécurité spirituelle. Deus providenciou uma segurança espiritual. Il a dit, si nous demeurons en lui, Se permanecemos nele et si ses paroles demeurent en lui, e en se as nous, suas palavras permanecerem em nós, alors nos prières seront alignées avec son cœur. então as nossas orações estão alinhadas com o seu coração. Jean 15 nous parle de concordance. Em João 15 fala-nos de concordância. Et selon l'étymologie de ce mot, Segundo a etimologia desta palavra, ce mot veut dire cœur aligné. esta palavra significa corações alinhados. Quand ton cœur est aligné au cœur du Père, Quando o teu coração está alinhado com o coração do ce que Pai, tu désires, aquilo que tu desejas c'est exactement ce que Dieu veut te donner. é exatamente aquilo que Deus quer te dar. Plus notre cœur est aligné avec le sien, Mais o nosso coração está alinhado com o dele, plus notre marche sera précise mais o nosso caminhar será preciso et puissante. e poderoso. Et la prière de notre Père, elle établit aussi ce principe. E a oração do Pai Nosso estabelece este princípio. Matthieu 6,10, que ta volonté 6,10. soit faite Que a tua vontade seja feita, sur la terre assim na terra comme au ciel. como no céu. Nous devons donc être alignés Então nós temos de estar alinhados avec Christ. com Cristo. Amém. Adonai, Adonai, mon Seigneur. meu Senhor. Vous savez, dans l'Église, Vocês sabem, na igreja, et là, j'en faisais partie, e eu também fazia parte, beaucoup de personnes ont rencontré Jésus muitas pessoas encontraram Jesus, et ont conheceram Jesus reconnu Jésus comme leur sauveur. e conheceram Jesus como o seu Salvador. Mais il n'a pas été plus loin que leur sauveur. Mas ele não ia mais longe que o meu Salvador. Il n'est jamais devenu le Seigneur de leur vie. Ele nunca tinha sido o Senhor Il das n'est suas vidas. Il n'a jamais été le Seigneur dans leur foyer. Ele nunca confiaram a sua casa a Deus. Il n'a jamais été le Seigneur de leur emploi, Ele nunca foi o Senhor do seu trabalho, de leurs finances, das suas finanças, de leurs décisions. das suas decisões. Il s'est arrêté à sauveur. Ele só ficava em Salvador. On ne lui a pas fait confiance comme Seigneur. Nunca confiamos nele como Senhor. Or, il est impossible de vivre la puissance d'une vie avec Jésus Portanto, é impossível viver poder da vida de Jesus si on ne lui remet pas aussi le contrôle de notre vie. se nós não damos o controle total da nossa vida. Et après, on ne peut pas attribuer à Dieu les conséquences de nos erreurs. Mas depois não podemos atribuir as consequências dos nossos erros. Si d'abord, Se antes on ne lui a pas confié la direction de nos nós décisions. não confiamos a Deus a decisão das nossas Il y a bien de nos décisions. decisões. Il y a beaucoup de gens donc qui ont compris que Jésus était le Sauveur. Há muitas pessoas que compreenderam que Jesus era o Salvador, Mais ils ne vivent pas en
encore sous la grâce mas eles ainda não vivem sob a et graça, na sous la graça e liberté na liberdade de le reconnaître aussi comme de o Seigneur. reconhecer como Senhor. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le Seigneur de ma O vie? que é que isto quer dizer que Jesus é o Senhor da minha vida? Ça veut dire que quand il te dit n'y va pas, Quer dizer que quando Ele diz não vás, tu n'y vas não pas. faças, tu não vais, não faz. Ça não veut vais dire fazer. quand il te dit n'entre pas, Quando Jesus diz não entres, tu n'entres pas. tu não entras. Quand il te dit cours, Quando Ele diz corre, tu cours. tu vais correr. Mais quand il te dit arrête, Mas quando Ele diz para, tu t'arrêtes aussi. tu paras também. C'est pas compliqué. Não é complicado isto. Ce qui est compliqué, O que é complicado c'est de reconnaître sa voix. é reconhecer a C'est sua voz. discerner quand c'est réellement lui qui nous parle. É distinguir quando é realmente Ele que fala Et connosco. quand on connaît la voix de E Dieu, quando conhecemos a voz de Deus, obéir, ça devient plus facile. obedecer torna-se mais fácil. Alors comment est-ce que je peux obéir Então- si je ne sais pas ce qu'il attend de moi? Então, como é que eu posso obedecer se eu nem sei aquilo que Ele espera de mim? Quand Jésus devient le Seigneur de ma vie, Quando Jesus se torna o Senhor da minha il vida prend le contrôle total de mon e histoire. Ele toma o controle total da minha história. Jéhovah Nissi, Je me perdi. c'est un autre nom. Jéhovah Nissi. Jeová Nissi, desculpa. C'est ma bannière, mon étendard. É a minha bandeira, o meu estandarte. Aujourd'hui, Hoje, le monde est envahi de toutes sortes d'idéologies. o mundo está completamente invadido de todo tipo de ideologias. Les gens sont fiers de brandir leur bannière. As pessoas estão orgulhosas de abanar a sua bandeira. Bannière contre la famille, Uma bandeira contra a família, bannière en faveur de l'avortement, um estandarte contra a favor do aborto, de l'idéologie de genre. da ideologia de género. Ils sont fiers de brandir leur Eles- bannière. E eles estão orgulhosos E l'Église? de abanar o seu estandarte. Et l'Église, elle ne peut pas rester silencieuse. E a igreja não pode ficar Nous aussi, silenciosa. on a une bannière à Nós também élever, temos qui o est estandarte a celle elevar, du ciel. que é aquela do céu. Notre bannière, c'est pas celle de notre dénomination. A nossa bandeira não é a nossa C'est pas denominação. celle de l'Église du Père. Não é da igreja. Notre bannière, c'est le Seigneur A lui-même. nossa bandeira é o Senhor nele Il est mesmo. l'auteur et le consommateur de notre O foi. autor e consumador da Il est nossa la fé. pierre É fondamentale. pedra angular. Il est le commencement et la Ele é fin. o começo e o Il fim. est l'alpha et l'oméga. Ele é o alfa Il e est o le ômega. conseiller merveilleux. Ele é o Il conselho est le maravilhoso. Dieu puissant. Ele é o Deus Il est le poderoso. Père éternel. Ele é o Pai Il est le eterno. prince de Ele é paix. o príncipe da paz. Et Jean 17 nous E rappelle, em João 17 il diz: dit la vie éternelle, a vida eterna c'est qu'ils te connaissent, em que te conheçam a ti, toi, le seul vrai Dieu, o único verdadeiro Deus, et celui que tu as e envoyé, aquele que tu enviaste, Jésus-Christ. Jesus Cristo. Voici la vie éternelle, Église. É isto a vida eterna, C'est igreja. qu'ils connaissent le É Seigneur. conhecer o Senhor. C'est pourquoi c'est une perte de temps d'être dans une église É por isso que é uma perda de tempo estar dentro de uma igreja et d'apprendre beaucoup de choses, e aprender muitas coisas, mais de ne pas connaître l'essentiel au sujet de Dieu. mas não conhecer o essencial de Deus. Parce que la vie éternelle, Porque a vida la eterna, Bible nous dit, a Bíblia c'est diz-nos, qu'ils te connaissent, toi, é que Ele conhece a ti, le seul vrai Dieu, o único Deus et verdadeiro, celui que tu as envoyé, é aquele que tu enviaste, Jésus-Christ. Jesus Cristo. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, Se alguém está em Cristo, il est une nouvelle créature. é uma nova criatura. Les choses anciennes sont passées. As coisas velhas já passaram. Voici, Eis que tudo toutes choses sont devenues se nouvelles. fez novo. La Amém. Bible dit encore E a Bíblia continua, que là où 2 ou 3 onde 2 ou 3 sont assemblés en son nom, estiverem Oh, mon reunidos em meu je nome, suis au milieu d'eux. eu estou no meio deles. Alors maintenant, aujourd'hui, Então, agora, hoje, ce lieu este lugar est un morceau du ciel. é um pedaço do céu. On n'est pas Amém. ici pour écouter un discours de motivation. Nós não estamos aqui para ouvir um discurso On est ici motivacional. pour rencontrer Nós estamos Jésus. aqui para encontrar e Il conhecer veut Jesus. se révéler à Ele quer se chacun de revelar nous. a cada um de nós. Quand on prie que ta volonté soit faite sur la Quando- terre comme au ciel, Quando nós oramos que a tua vontade seja feita aqui como no céu, on invite les réalités du ciel à venir No- dans nos vies. nós convidamos a que as realidades do céu venham até nós. Quand nous restons en lui, Quando nós ficamos nele, nos rêves s'alignent avec ses os, rêves. os nossos sonhos se alinham com os Et dele. nos désirs, E os nossos desejos c'est déjà são ce qu'il veut nous donner. já aquilo que Ele quer nos dar.